Graças a Deus, vocês me ouvem? Maravilha. Chegamos então no nosso quarto dia devocional, Verbo do Alfa ao Ômega. E hoje, nossa leitura a partir do capítulo 19, né? Contextualizando, nós estamos lendo o livro de Gênesis, que significa no princípio, o primeiro livro do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Relata então a criação do mundo, Deus e a criação do mundo, do capítulo 1 ao capítulo 12. Do capítulo 12 em diante, até o capítulo 50, vai falar sobre o chamado de Deus a Abraão e a relação de Deus com essa família de Abraão, que foi sempre o desejo de Deus ter uma família na terra. Deus tentou com Adão, Adão falhou. Deus tentou com Noé, a geração de Noé falhou. É então que Deus chama Abraão, um homem, e diz: olha, a partir da tua descendência eu farei todas as famílias da terra benditas. É esse o contexto, essa é a vida de Abraão. Pois bem, nesse caminho, Deus promete um filho para Abraão. Primeiro que ele diz: olha, eu quero te engrandecer, eu vou fazer o teu nome grande e tu serás uma bênção. Só que nesse caminho agora, Deus promove uma separação entre Abraão e Ló. Deus havia dito que não é para ele levar ninguém nessa jornada dos seus parentes. E Abraão levou Ló. E aí, isso gerou problemas para ele. Mas depois, Ló e Abraão então se separaram. Pois bem, nessa separação, que é relatado ali no capítulo 13, Abraão precisou fazer guerra contra aqueles que em determinado momento levaram Ló e a sua família cativos. Ló foi para Sodoma e Abraão então foi para Canaã. No entanto, em determinado momento então, Abraão precisou resgatar Ló e tirar ele de Sodoma. Depois disso, no capítulo 15, a gente viu que Deus prometeu um filho para Abraão. Só que, e assim que prometeu um filho, Deus faz uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. No entanto, Sara era estéril. Sarai, a esposa de Abraão, era estéril. E por ser estéril, então, Deus prometeu um filho. Em determinado momento, Abraão decaiu da graça. Ele decaiu da promessa. E por conta disso, ele diz: olha, nós temos Agar, que é a nossa serva. Sara deu essa ideia, né? Olha, Agar é a nossa serva, ela é a nossa propriedade. A promessa não está se cumprindo. Portanto, eu acredito que se tu tomar Agar, ter relações com ela, e ao conceber, ela senta sobre meu colo e concebe o filho é nosso, porque é nossa propriedade. E foi isso que Abraão fez. Então nasceu Ismael. A questão é que aqui foi a partir da força humana, né, da tentativa humana de resolver as coisas e não da dependência de Deus, gerou um dos maiores problemas da humanidade até hoje. Ismael é o primogênito de Abraão, é o filho primeiro. Só que Ismael, ele não é fruto de Abraão e Sara. Ele é fruto de Abraão e Agar. Agar era escrava. Pois bem, a partir disso, então, Ismael, ele tem o direito à porção dobrada, porque ele é o primogênito. Sempre na história foi assim. O primeiro filho tinha direito à porção dobrada. No entanto, não era o filho da promessa que Deus prometeu. Mais tarde, vai nascer então Isaac. E Isaac, sim, é o filho da promessa. E é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos, então. Primeira coisa, Deus promete um filho para Abraão. É importante você até, talvez se você quiser, você pode escrever aí, que
A partir do capítulo 12, é então narrado, né, a história de Deus com Abrão, mas especificamente a partir do capítulo 15, a ênfase aqui é gerar um filho, né? A ênfase a partir do capítulo 15, a descrição de Gênesis é Abraão, então, gerar um filho. Todos os capítulos, ou a maioria dos próximos capítulos aqui, está tudo em torno disso, de Abraão gerar um filho, que era o filho da promessa. Deus prometeu um filho para Abraão, só que tinha um impedimento. O impedimento era que Sara era estéril, ok? Mas Deus deu uma promessa, e quando Deus promete, Deus cumpre. É só questão de tempo, ok? Pois bem, então nós temos um cenário aqui. Deus tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, e está levando ele para Canaã. Durante esse trajeto, ele leva Ló, que não era para levar. Por conta disso, Ló foi parar em Sodoma. A terra estava numa depravação moral muito grande, ao ponto de filhos dos homens relacionarem com os filhos de Deus, ok? Então, anjos tomarem homens, tomarem mulheres e terem relações. Então, estava uma depravação moral muito grande. Por isso que Deus disse, olha, eu vou vir com o juízo sobre a terra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem que estava lá nesse lugar? Ló, que Abraão não deveria ter levado. Pois bem, Abraão tem que fazer uma intervenção. Ele vai lá em Sodoma, faz uma guerra e resgata. Ok, resgata Ló. Quando nós chegamos no capítulo 19, a gente vai perceber que Abraão havia resgatado Ló de Sodoma porque Deus disse que ia destruir Sodoma. Abraão faz guerra, resgata Ló. Depois, Ló voltou novamente para Sodoma. Isso representa os crentes carnais. Eles têm uma promessa. Eles estão debaixo da proteção de Deus. No entanto, eles flertam muito com a vida do mundo. Eles vão e voltam. Vão e voltam. Assim é a vida de Ló. Capítulo 19 diz assim: primeiro que no capítulo 18, só para contextualizar, continuar contextualizando, no capítulo 18, aparecem 2 anjos de Abraão. Falando, então, a respeito do filho. Fala para Abraão, Sara estava dentro da tenda, ela riu, por isso que Isaac significa riso, né? Filho do riso, porque ela riu no momento que os anjos falaram para Abraão que Sarai ficaria grávida. Deus já havia falado antes, mas agora havia chegado o momento disso acontecer. Aí ela riu, aí os anjos disseram, daqui a 1 ano tu estarás grávida. Daqui a 1 ano tu terás um filho. É isso que eles falaram. Pois bem, os anjos apareceram para Abraão e apareceram para Ló. Olha o contexto agora aqui relatado no capítulo 19 de Gênesis. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Percebe? A Sodoma de novo. Mas Abraão já havia resgatado Ló de Sodoma, mas ele voltou para lá. Cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, posto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, os anjos, né? Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram, ou seja, ele insistiu muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, Ló deu um banquete para esses 2 anjos. Fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha só, antes que esses anjos se deitassem, eles entraram na casa de Ló. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló. Os homens de Sodoma. Você lembra que o contexto de Sodoma é uma depravação moral muito grande? Você lembra? Tanto é que Deus disse, eu vou acabar com Sodoma. Eu vou acabar com Gomorra. Eu vou trazer juízo sobre eles, pela depravação
pela perversão moral. Pois bem, ao ponto de filhos dos homens estarem possuindo os filhos de Deus possuindo os filhos dos homens. Quando aparecem esses anjos para Ló, e agora ficam ali na casa dele, os homens da cidade rodearam então a casa e chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noite entraram na tua casa? Traze-os para fora para que nós tenhamos relações ou abusemos deles. Olha só a depravação dessa cidade. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu trarei elas, tratai-as como vos parecer. Ou seja, façam com elas o que vocês quiserem. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Olha só, novamente a misericórdia de Deus, né? Envia anjos lá para tirar Ló de lá. Abrão já tinha feito isso. Agora Deus envia anjos para dizer para ele: sai daqui, Deus vai destruir a cidade. Pois vamos, versículo 13, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. É interessante, né? Que quem flerta muito com a carne, com o mundo, com a velha vida, às vezes tem que, irmãos, né? Tem uns anjos do Senhor, né? Tem que ir lá e arrancar aquela pessoa de lá, né? Então, às vezes, essa coisa de, vamos deixar a pessoa, vamos ver, a escolha é dela. Não, tem gente que não tem força para sair de Sodoma, que precisa de uma intervenção divina. E aí, glória a Deus, quando encontram pessoas tão comprometidas como anjos, né, para arrancar a pessoa da velha vida. Pois bem, havendo-os levado para fora, verso 17, disse-lhe um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás. Olha só, não deseja mais a velha vida, não volte para lá, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Meu Deus do céu, como Deus é fiel à sua promessa, como Deus é fiel à sua aliança. Olha o anjo dizendo: eu não posso trazer juízo sobre essa cidade enquanto não sair daqui. Deus tinha prometido para Abraão: Abraão, se houver ainda que um justo nessa cidade, ninguém vai perecer. Essa é a misericórdia de Deus. E Ló estava dizendo:
olha, deixa eu ir para uma cidade aqui, eu não posso enfrentar esse caminho que provavelmente eu serei abatido. Deixa eu ir para essa cidade pequena. Aí os anjos dizendo, vai depressa, porque nós não podemos destruir essa cidade enquanto não chegar lá são e salvo. Saía o sol, verso 23, sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Olha o juízo de Deus, chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, olhou para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Interessante, né? Porque a única mulher que Jesus mandou lembrar foi da mulher de Ló. Em Lucas 17:32, Jesus disse, né? Olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, isso é um princípio espiritual. Aquele que é chamado a terra de Canaã, a terra prometida, não pode olhar para trás. Jesus depois disse, né? Quem põe a mão do arado não pode voltar atrás. Então, sabe, quando Deus deu uma promessa, coloque seus olhos na promessa, não olhe para trás. Não é para olhar para a antiga vida e achar que nela havia esperança. Esse foi o problema do povo no Egito, né? Alguns olharam para trás e disseram, melhor era no Egito. Por conta disso, não puderam entrar em Canaã. Quem olha para trás não pode entrar em Canaã. Quem olha para trás não pode desfrutar da promessa. Ela olhou para trás e ela, na hora, virou uma estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera a presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ou seja, Deus destruiu então a cidade de Sodoma e Gomorra por tamanha perversão que a cidade vivia. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Olha só, Deus lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, que receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho. Olha agora, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque a sua esposa morreu, porque receavam permanecer em Zoar. Elas tinham medo. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a mais nova disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos fazer ele beber vinho, a gente deita com ele, e nós conservaremos a descendência de nosso pai. Então sempre lembre disso, né? É importante, a promessa, né? Para Abraão era sempre promover descendentes. Então era muito importante quando a descendência de alguém era perpetuada. O contexto aqui, elas estão em Zoar agora, em uma caverna, eles estão ali, eles fugiram do juízo de Deus, de Sodoma e Gomorra, o anjo tirou eles de lá. Só que agora elas dizem assim, olha, só tem nós duas aqui e o nosso pai está velho, daqui um pouco ele morre, não tem descendência nossa. Acabou a nossa descendência, seremos esquecidos. Então é uma questão de honra, né? E uma questão de promessa também, perpetuar a descendência. Só que aí elas fazem algo de forma natural. Você percebe que Abraão fez isso também. Pois olha, a promessa, a gente já está ficando velho. É sempre o teste em relação ao tempo, né? O tempo já está passando. Muita gente que às vezes está solteiro e por o teste contra o tempo, ele diz, olha, eu já estou passando da hora. E aí vai fazer uma aliança natural, vai fazer na força. Eu já vi pessoas fazendo isso, não querer descansar na promessa e vai fazer aliança com gente que não é da mesma linhagem.
com gente que não é descendente de Abraão. E o preço é muito caro. O que acontece é que as filhas agora elas têm um entendimento natural, assim como Abraão teve também. Em determinado momento, Sara, né? Sarai, teve um entendimento natural. Vamos fazer isso. Porque Deus não fez até agora e já tá, o tempo está acabando, então vamos fazer do nosso jeito. Mas sabe, o nosso grande teste é aguardar e confiar na promessa do Senhor. Sabe, ainda que tenha passado, a sua sensação é que o tempo esteja passando, o tempo é que Deus não ouviu a promessa. Permaneça na palavra. Permaneça. Lembra do teste de Abraão, quando entrou em Canaã, Deus estava dando ensino. Abraão, a força está no ensino. Permaneça no ensino. Permaneça na palavra. Essa palavra edifica a casa de Deus. Ela gera comunhão e derrama uma unção. Deus ensinou isso a Abraão. Agora, as filhas de Ló, elas caem no mesmo erro. Vão tentar fazer na força, por medo de não ter mais tempo. Elas dizem, olha, o pai está velho, não tem homem na terra, está escasso, e nós vamos fazer ele beber vinho, a gente deita com ele, e aí a gente vai perpetuar a descendência. Então aqui o contexto é um contexto de incesto, né? Relação sexual dentro da própria família, dentro dos próprios parentes. E aí elas colocaram um plano em ação. Vem, façamos-no beber vinho, deitemos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com o pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou Moabe. Circula aí, Moabe. Moabe é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho. Ele chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Nós leremos um pouquinho mais à frente, Deuteronômio, capítulo 23, verso 3, vai dizer que os moabitas e os amonitas, eles não entraram na Assembleia do Senhor. Eles ficaram de fora, porque foram concebidos pela força. Não entraram debaixo, não entraram na posse da herança que o Senhor havia proferido, anunciar para Abraão e a sua descendência. Os moabitas, os moabitas e os filhos de os amonitas foram inimigos de Israel. Sempre foram inimigos do povo judeu, dos hebreus. Ainda que Gênesis eram irmãos, assim como os muçulmanos, até hoje. A Gênesis, eles são filhos do mesmo pai, Abraão. Os judeus e os ismaelitas e os muçulmanos são filhos do mesmo pai. Ismael, descendente, os muçulmanos, descendente de Abraão, eles são filhos de Abraão, mas são filhos de Abraão com Agar. Isso aponta para a lei, Agar, escravo, é na força humana. E Sara, graça, Isaac, que logo mais vai aparecer agora nos próximos capítulos, ok? Então tem um problema na humanidade até hoje, os muçulmanos contra os israelitas, a guerra do Oriente Médio, sempre, nunca ninguém conseguiu resolver esse problema, nunca. O problema é quando a gente faz algo na força do nosso braço, às vezes tem que carregar pela vida inteira, o problema causado fruto da incredulidade. Pois bem, agora elas concebem, elas engravidam do pai, as filhas de Ló. Olha a depravação, o incesto aqui
e elas geram na força o povo, os moabitas, né? Então, Moabe, o filho de Moabe, e depois Amon, os amonitas e os moabitas, ok? Capítulo 20 diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Novamente, você percebe? Já não tinha acontecido isso aqui? Agora, novamente, Abraão, ele mentiu, dizendo que Sara era sua mulher. Era sua irmã, perdão. Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. De noite lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? Ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido de contra mim e não me permitir que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando em fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. Agora, em capítulo 21, vai relatar a experiência, né, do filho. Olha só. Em Gênesis, a partir do capítulo 12, vai relatar, então, Deus e a família de Abraão. E nesse caminho aqui, vai apontar para 3 experiências. Abraão aponta para a experiência com Deus Pai. Abraão é o pai, é o patriarca. Isaac aponta para a experiência com o filho. A experiência que eu e você temos com Cristo, o Filho. E a vida de Jacó aponta para a experiência com o Espírito Santo. Abrão, Isaac e Jacó. Por isso, que aqui a primeira experiência é a experiência com Deus Pai. A primeira experiência que eu e você temos quando somos chamados por Deus é a experiência com o Pai. É revelada em nós a paternidade de Deus. Por isso que é Abaão. Abba, Pai, experiência com Deus Pai. Sabe, todo cristão chamado pelo Senhor precisa ter a experiência e ver Deus como o seu bom Pai. Todos nós precisamos, no início da nossa caminhada, ter uma experiência profunda com a paternidade de Deus.
Tanto é que é isso que Jesus revela. Tá aí o filho, o que ele vai fazer? Ele vai revelar o Pai. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai também. O filho é uma expressão do Pai. Só que o filho, ele recebe tudo de graça. Ele é a graça. O filho vem trazer a graça. A gente olha agora para a vida de Isaac, você vai ver que Isaac recebeu graça o tempo inteiro. Tanto é que o nome dele já aponta, riso. Você percebe a graça concebendo todas as coisas. E Isaac recebendo essa graça. Ok? Então, Isaac aponta para a experiência com Cristo. Abraão, a experiência com o Pai. Isaac, a experiência com Cristo, com o Filho. E Jacó, a experiência de todos nós com o Espírito Santo. Agora em Isaac, agora no capítulo 21, vem o nascimento de Isaac. Diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Deus tinha dito, né, um ano atrás, lembra? Que daqui um ano tu conceberás, aqui terás um filho. Pois bem, visitou o Senhor a Sara, e como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Tá vendo? Precisava ter feito na própria força. Não precisava. Quem tem promessa de Isaac não precisa fazer Ismael à força. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia lhe prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. No tempo determinado, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ouça isso. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus, e no tempo, Sara concebeu e deu luz a um filho, a Abraão. Deu um filho a Abraão na sua velhice. Sabe, isso é lindo. No tempo determinado. Meu Deus, parece que Deus perdeu a mão, parece que Deus perdeu a linha, parece que Deus se perdeu no caminho, porque passou o tempo. Mas a palavra dizendo que existia um tempo certo, um tempo determinado para o cumprimento da promessa. Que Deus lhe falara ao filho que nasceu, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E agora, verso 4. Isaac, pode circular Isaac aí, né? Significa riso. E olha o verso 4. Abraão circuncidou o seu filho Isaque. Agora vem aqui Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias. Circula aí, 8 dias, segundo Deus lhe havia lhe ordenado. Sabe que a circuncisão aqui era um sinal da aliança. O que era a circuncisão? Deus havia mandado Abraão circuncidar. A circuncisão era um sinal da aliança. Aliança é uma doação, é uma entrega, uma troca. Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Isso é aliança. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Lembra? O fogareiro e a tocha? Enquanto Abraão estava dormindo. Foi feita uma aliança. Agora, o sinal dessa aliança era o corte do prepúcio, do pênis. Todo macho, todo homem deveria ter o prepúcio, a pele que envolve o pênis, deveria ser cortada. Mas por quê, pastor? Por que não podia ser um dedo cortado? Um cabelo cortado, um pedaço da orelha cortado? Porque a cada relação sexual que um hebreu tivesse, a Gênese, ali na Gênese, no gerar, a aliança seria lembrada. Em cada ato conjugal, em cada relação sexual, estava ali a promessa. A minha aliança, fará que vocês sejam numerosos. Por isso que a aliança era, o sinal da circuncisão era então o corte do prepúcio, para que ele sempre lembrasse que a aliança era para que ele gerasse. Aliança de Deus, não se esqueçam da promessa, gerem filhos e filhas, gerem filhos e filhas. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este tinha 8 dias.
Você sabe que o ciclo completo de Deus são 7. Deus conta de 7 em 7, 7 dias da criação, 6 dias e o 7º descansou. E o 8 aponta para o início de um novo ciclo, aponta para a ressurreição. O 8 era um novo tempo se iniciando. Abraão circuncidou Isaac aos 8 dias. Deus estava dizendo: vocês geraram Ismael, mas agora eu trago um tempo de ressurreição. Eu trago um novo ciclo, um novo tempo sobre a vida de vocês, sobre a tua descendência. Quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, verso 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha ela dizendo: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Ou seja, de onde alguém poderia dizer que Sara, que eu iria ter isso? É obra de Deus, ela está me exaltando ao Senhor. Pois bem, agora Isaac cresceu e foi desmamado. Agora o menino cresce, filho da promessa. Mas quem era o primogênito? Ismael. Ismael era o primogênito, ele tem o direito à porção dobrada. Mas quem é o filho da promessa? Isaac. Quem é puro? Isaac. Quem que é misturado? Ismael. Mas quem tem o direito dobrado? Ismael. Por isso, da guerra até hoje na Palestina, lá em Israel. Porque os muçulmanos dizem: nós somos o primogênito, a terra de Israel é nossa. Mas os descendentes de Isaac, que são judeus, dizem: não, mas vocês são misturados, nós somos da promessa. Por isso que a terra é nossa. Então eles ficam disputando o tempo inteiro. Agora gera um problema muito grande aqui. Olha o que acontece. Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, da escrava egípcia, olha só, Abraão teve um filho com uma egípcia. Agar era egípcia, era do mundo. Egito significa o mundo, é a mistura. O qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Ou seja, Ismael zombava de Isaac. Agora começa um problema aqui. Quando Sara está vendo isso, ela disse a Abraão: Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. Agora começa um problema aqui. Problema de família, casos de família. Um começa a zombar do outro. Ismael começa a zombar de Isaac. Sara não gostou disso. E diz para Abraão: tu tem que dar um jeito nesse guri aí, nesse Ismael aí, e essa escrava aí. Eita. Normalmente, aquilo que a gente faz na própria força vai incomodar a gente logo mais adiante. Aquilo que é feito na própria força pode se tornar o maior pesadelo da nossa vida. Rejeita essa escrava e seu filho, manda essa mulher embora, é isso que ela está dizendo. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito ruim, muito penoso, muito desgastante aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Meu Deus. Peraí, mas olha só, cadê a justiça de Deus? Porque o primogênito é Ismael. Mas Deus disse: em Isaac será chamado a tua descendência. É Deus que preferiu Isaac. Foi Deus. Em Isaac, então são judeus, será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação. Olha só, Deus não esquece porque ele é filho de Abraão. Não interessa. Se está perto, se está debaixo dessa descendência, Deus já abençoado. Por isso que os muçulmanos, eles são ricos também e eles são numerosos também.
E Deus não acaba com eles, porque Deus fez uma aliança com eles, têm a bênção também. Por isso que você vai né, no Oriente Médio, você vai em Dubai, em Abu Dhabi, na própria região muitas cidades da Palestina, uma riqueza muito grande. Eles são filhos de Abraão, mas não adianta. Os descendentes de Isaac, os judeus, os hebreus, os judeus, eles têm uma bênção, eles têm um respaldo de Deus, uma bênção maior, né? É isso que acontece. Verso 13. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Meu Deus, que horrível isso, né? Ele teve que despedir a mulher. Deus disse, ok, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dela. Mas saiu agora Agar e Ismael, um menino, uma mãe, um filho, andando errante pelo deserto. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, meu Deus, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, meu Deus do céu, ele ouviu a voz do menino, porque o menino era descendente de Abraão. E por ser descendente de Abraão, estava lá debaixo da aliança. E não há aquele que esteja debaixo da aliança que Deus não ouça a sua oração. Quero só lembrar você que você está debaixo da aliança. Existem coisas que parece que é uma sentença de morte, mas Deus ouve a sua voz. Deus ouve a sua oração. Ela sentou em frente ao filho, deixou uma distância, ela estava chorando. Ela disse, eu vou sentar, não quero ver meu filho morrer de fome, morrer de sede. Nesse momento, aparece um anjo e diz para ela, que tens, Agar? Não temas, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei-lhe um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Meu Deus do céu. Tem coisa que naturalmente a gente não está vendo, né? A gente está com sede, mas Deus já colocou um poço. Até o momento que Deus abre os olhos. Não é que o poço não existe, é que a gente não está enxergando. Deus agora abriu os olhos dela. Viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Os muçulmanos, filho de Abraão, com os descendentes do Egito, né? Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Abimeleque então, comandante do exército, Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, eu juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos deste lhe haviam tomado à força. Olha só, um poço de água, que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Então Abimeleque está dizendo, não foram meus servos, eu não sei quem fez isso, quem é que está tapando teus poços aí, eu tomando conta dos teus poços. Tomou Abrão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança.
pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Quem cavou os poços? Abraão, pai, é o pai. A obra é do Deus Pai. Assim fizeram, 31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandantes do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Olha só, sempre uma aliança vai ser testada. Sempre assim. Fez uma aliança. Toda aliança um dia há de ser testada. Nós fizemos uma aliança em Cristo. Deus fez uma aliança conosco em Cristo. Essa aliança em algum momento da nossa vida vai ser testada. É normal isso. Um casamento é testado. A participação em algo, uma aliança que você faz em relação a alguma coisa ou em relação a alguma pessoa, ela passará por testes para comprovar isso, o quanto você crê na aliança, até ser membro de uma igreja. Isso faz parte. Você fez uma aliança, tem uma aliança, a aliança vai ser testada. A gente acha, existem aqueles que acham que é só coisa boa, que não tem teste, que não tem problema. Não, toda aliança vai ser provocado o quê? O teste da fé, da perseverança, permanecer na palavra. Você percebe? É assim para todas as coisas. Mas não tem como negar. Toda aliança um dia será testada. Toda aliança um dia será provada. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto. Meu Deus, olha o teste. Foi Deus que deu Isaque para Abraão. Foi ele nem quem pediu, mas Deus havia feito uma aliança. E sabe, o teste daquilo que Deus nos dá, Deus sempre vai requerer a fidelidade que nós temos com Ele, mais do que aquilo que Ele nos deu. Sabe que quando Deus está pedindo algo, na verdade Deus não quer algo, Deus quer você. Sempre quando aquilo que a gente pede para Deus, e Deus Ele pode nos dar, ou às vezes até Deus nos deu sem a gente nem pedir. Isso é graça de Deus. Mas em algum momento o Senhor vai pedir aquilo. Mas não é porque Deus precisa daquilo, é porque Deus está testando o nosso coração. E nós somos mais dele do que qualquer outra coisa. Nós somos mais de Deus do que da bênção de Deus. Tem gente que é amalgamado com a bênção de Deus, mas tem aqueles que são amalgamados com Deus da bênção. Sejamos encontrados, eu e você, fiéis àquele que é o nosso abençoador. Esse foi o teste de Abraão. Deus queria provar o coração dele. Chegou o tempo do teste, Deus fez uma aliança com ele. E na aliança é tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Sabe que em algum momento a gente, aleluia, Deus me alcançou, minha casa, minha família, Deus me abençoou com filhos, Em algum momento, Deus vai pedir. Deus vai tocar nos filhos, Deus vai tocar nas finanças, Deus vai tocar naquilo que é mais precioso para nós.
É uma promessa, aquilo que a gente se deleita, que a gente ri quando lembra daquilo que Deus deu, aquilo que aconteceu. Deus agora estava pedindo. Sabe, Jesus depois, Jesus, né, no Novo Testamento, Jesus fala isso, né? Ele diz, olha, bem-aventurados aqueles que deixarem pai, mãe, casa, filhos e filhas por amor a mim. Então, assim, existe uma recompensa para aqueles que não tornam as bênçãos de Deus o seu Deus. A bênção de Deus não pode se tornar Deus na nossa vida. A bênção do Senhor não pode se tornar um Deus na nossa vida. E é isso que acontece agora, esse teste que acontece com Abraão. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ele ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e tomou Isaque, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meu Deus do céu, imagina você rachando lenha, levar o seu filho para sacrificar. Ao terceiro dia de ressurreição. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Olha só o que ele diz aos servos: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado. Interessante, né? Que a primeira menção de adoração na Bíblia é o momento que Abraão está fazendo uma oferta. Adoração tem a ver com entrega, com oferta, com doação. Você está doando algo ao Senhor. É o momento que você está adorando Ele. Olha o que ele diz para os servos. Ele leva 2 servos, racha a linha, pega 2 servos, pega um jumento e pega Isaque e leva o filho agora. Deus pediu Isaque. Quando ele chega lá, ele diz o seguinte: esse é o lugar. Esperem aqui. Eu, Isaque, o menino, nós iremos até lá. E depois de adorar, olha aqui, depois, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Peraí, mas se ele está indo para sacrificar o filho, como voltaremos? É voltarei. É singular, não no plural, porque o filho vai morrer. Mas Abraão conhecia o coração de Deus. Ele sabia, Deus sempre tem um jeito. Olha que lindo isso. Ele creu no Senhor. Ele diz, eu sei, eu vou até lá. Deus vai dar um jeito, nós voltaremos. Nós precisamos meditar no coração do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. No final de tudo, o Senhor é sempre bom. Medite isso. Medite nisso. O Senhor é bom. 6. Tomou Abrão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Imagina, coloca o guri deitado, amarra o menino, coloca a lenha. Colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, né, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abrão, seu pai: ô pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O guri não entendeu. Se a gente está a gente está indo adorar, oferecer uma oferta, eu estou vendo a lenha, estou vendo a faca, mas cadê o cordeiro? E olha Abraão crendo novamente. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus a si mesmo proverá o cordeiro. Sabe que essa sentença de morte era minha e sua. Mas chegou um dia que Deus para si mesmo proveu o cordeiro. O cordeiro que tirou o pecado do mundo. Nós merecíamos a morte. Teremos nós como holocausto. Mas Deus proveu para si mesmo um cordeiro. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar
sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou a faca, o cutelo, para matar o filho, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Existem coisas que parece para nós não tem como pagar, não tem saída, não tem jeito, não tem resposta, é muito maior do que a gente pode resolver. Mas sempre lembre que Deus para si mesmo provê. Eu sempre tenho uma maneira de enviar uma provisão. E aquilo que é nossa demanda com Deus, Deus já proveu o cordeiro em nosso lugar. E Abraão pôs o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirás a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Azo, Pildas, Gidlafé e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também a filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Importante mencionar para você, quando Deus jura para Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Jurei por mim mesmo. Quando Deus empenhou a sua palavra e fez uma aliança com Abraão, Deus estava jurando por ele mesmo. Então, se é uma sentença profética, um juramento, Deus está jurando por ele mesmo, Deus pode morrer? Deus pode morrer? Não. Deus é imortal. Portanto, só tinha uma possibilidade: a promessa vai se cumprir. Quando Deus dá uma promessa para Abraão, Deus diz que jurou por ele mesmo. Bom, só não vai se cumprir uma promessa, por exemplo, se alguém, se o doador morre, né? Mas Deus jurou por ele mesmo. Isso era a sentença, independente de qualquer coisa, independente do homem, a aliança, a promessa iria se cumprir. Eu lembro você mais uma vez que você está debaixo dessa aliança. Você está debaixo da bênção. Declare isso ao meio-dia de hoje. Eu estou debaixo da bênção de Abraão. A bênção da provisão,
a bênção do cuidado, a bênção que vai me multiplicar em todas as coisas. Senhor é a razão da minha multiplicação. Meus filhos serão multiplicados, a minha sementeira será multiplicada, meus recursos serão multiplicados, a minha alegria será multiplicada. Ao invés do choro, eu exultarei em riso, pois o Senhor é fiel. Meus inimigos serão dispersos. O Senhor fará minha vida prevalecer, porque eu estou debaixo da bênção de Abraão. Se eu olhar para o céu, eu vou me lembrar dessa aliança nas estrelas. Se eu olhar para a terra, a areia do mar, eu vou me lembrar da promessa. Ainda nos dias que eu estiver cabisbaixo, eu lembrarei da aliança. E quando eu estiver sonhando, olhando para o alto, eu também contemplarei a aliança do Senhor. Tendo vivido Sara 127 anos, morreu em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos 7 filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrão, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta aí a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão. Na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Era Abraão idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, nem entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Ou seja, ele chamou o servo e disse para ele, né? Olha, meu filho ele precisa casar com alguém da minha descendência. Jura para mim que tu vai fazer isso. Tu não vai deixar ele tomar por esposa alguém dos cananeus, ou seja, alguém misturado, fora da aliança pura.
de Abraão. Então era da sua própria descendência, pura, não misturada com gente de outros povos, certo? Abraão pediu para o servo garantir isso. Aí o servo pergunta para ele: ok, eu até vou lá, mas se a moça não quiser vir comigo, o que eu faço? Levo para ti lá para Canaã de novo, para a terra onde saiu? O que eu faço? 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, em que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens deles, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Olha as moças servindo aqui. Parece um dia convencional. É só mais um dia que ela está servindo. Mas esse não era um dia comum. E disse consigo: olha, o servo pega 10 camelos e agora vai buscar a tal da querida, da corte para o Isaac. É isso que aconteceu. Eu sei, né, que às vezes a gente tem um dia especial dizendo assim: hoje eu vou encontrar o meu amado. Não, não é assim não. É interessante, né, porque nos lugares mais improváveis, Deus realiza encontros. Nos lugares mais básicos, fazendo o que a gente sempre faz, servindo. Parece que é só mais um dia. É só mais um dia que eu vou servir. Mas ali, os olhos do Senhor estão postos para, a partir dali, promover alianças para sempre. Fora da cidade, o servo chega e fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. Os camelos precisam beber, né? Hora em que as moças saem para tirar água. Elas foram lá tirar água. E disse consigo o servo: Senhor, Deus meu e Senhor, Deus de meu senhor Abraão, eu rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então aqui o servo falou com Deus, diz: Deus, seguinte, eu vou inclinar meus camelos aqui e eu vou pedir água para uma serva, para uma mulher que vir aqui. E aquela que fizer mais do que eu pedir, olha um segredo aqui, ele ia pedir água para ele, mas a moça que dissesse: não somente para ti, meu senhor. Sabe que tem gente que faz aquilo que é básico, né? Aquilo que é mandado. Se me chamar, eu faço. Aquele que faz no limite daquilo que é pedido. Mas tem aqueles que têm um coração servo. São esses que Deus escolhe para ser esposa, para ser esposo, para ser servo, para ser um líder, para ser um irmão vocacionado e cuidar daquilo que Deus mais ama, da sua descendência, dos seus filhos. Esse momento aqui era o momento de Isaac. Você percebe Isaac saindo para as festinhas para procurar uma corte para ele? Você está percebendo Isaac indo atrás, tentando se promover para ser visto? Não. Isaac aponta para a nossa experiência como um filho, Cristo. Na experiência com Cristo, você recebe. Até a esposa Isaac recebeu. Até a esposa Deus escolheu para ele. Vai lá um servo escolher a esposa para Isaac. Quero só lembrar você que você é filho de Abraão.
Até seu casamento, Deus já planejou. Até, você não precisa fazer na força. Deus já está preparando, você nem sabe, Deus já está chamando o servo, Deus já está chamando, e você continua servindo, porque Deus já separou o príncipe também. É assim, ainda que você não veja. Tem aquelas que, enquanto umas estão servindo, ela está se produzindo. Pois é, produção agrada os do Egito, mas coração agrada o povo que está debaixo da aliança de Deus. O servo fez essa oração, ele disse: está jóia. Considerava ele ainda, quando ele está finalizando a conversa com Deus, esse servo, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito bonita de aparência, tá vendo? A descendência. Se Sara era bonita, Rebeca era também. A unção de Abraão, tá vendo? Casar com mulher bonita. Irmão, você tem a unção de Abraão, você vai casar com mulher bonita. E você, irmã, você vai casar com um príncipe. Tá? Então, se vê um aí sem metade dos dentes, sem um artilheiro, sem um atacante, sem um lateral esquerdo, tá? Diz: não, isso aí não é descendente de Abraão, não. Eu sou da descendente de Abraão, não vou casar com uma tisga dessa aí, não. Tá? Mas também no dia de hoje, né, Deus dá uma chapração em pintura, também tá valendo, aleluia. Tá? Você sabe que não tem gente feia, né? Não tem, né? Tem gente que não é filho de Abraão, porque se é filho de Abraão, tem riquezas, né? Daí a riqueza vai lá, dá uma chapeação em pintura, todo mundo fica mais ajeitado. Aleluia. Mas quer saber se alguém é bonito mesmo? Dá uma olhada pros filhos. Aí você vai ver se a Gênesis é boa ou não. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca. Tá vendo? Rebeca aqui, ó, é da descendência de Abraão. Tá vendo? É da família. Então, tá vendo que a beleza tá lá? Tá aí, ó. Filho de Betuel, filho de Milca, filho de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Tava lá ela, Rebeca, servindo. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ver aqui. Sabe quanto litro dentro do cântaro? Acho que é uma garrafinha de água, 500 ml. É um cântaro. 12 litros de água. E não é tirar de cima da pia e colocar na mesa. Tem que carregar. Então é uma mulher serva. É uma menina, mas é serva. Sabe? Aí não, vou quebrar minhas unhas. Aí não posso servir. Não. Sabe que as mulheres de Deus, as mulheres da Bíblia, elas são virtuosas. Elas são fortes diante dos homens, mas elas são quebrantadas diante de Deus e do cabeça do seu lar. Percebe isso? Não é uma mulher ser forte, ela só não pode ser forte diante de Deus e diante daqueles que são alvo de Deus. Diante do mundo tem que ser um leão, diante de Deus tem que ser um cordeiro. O problema é quando as mulheres fortes, elas falam forte lá fora e falam forte dentro de casa. Aí elas são homens, elas querem ser leão o tempo inteiro. Aí não dá, não. Né? Então, por isso que Paulo fala depois para a igreja, né? Olha, eu não permito que a mulher lidere, ela tem que estar, no mínimo, com a cabeça coberta. Isso fala sobre a autoridade. Ela precisa estar debaixo da autoridade do homem, porque Deus chamou primeiro o homem. Simples quanto isso. Então, Rebeca aqui é alguém que serve. Não é serve ter aquele... Irmãos, olha só, a palavra servo é diferente de ser voluntário. A gente até usa a expressão voluntário, né? Claro, ser voluntário. Mas, na verdade, Deus não trabalha com voluntário. Deus trabalha com servos. Ainda que ele chama de filhos. Mas servos, aqueles que se fazem servos. Paulo foi tirado da escravidão e se tornou livre. Ele disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas depois ele disse: eu sou Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Tá, mas tu não é livre, como é que tu é escravo? Ele me comprou, por isso que eu me faço escravo das orelhas douradas. Eu quero ficar com ele, servir a ele, entende? Então, existe um princípio aqui, naqueles que servem, sabe? Enquanto você está servindo, não acho que você está perdendo tempo, enquanto você está servindo.
Deus está trabalhando em seu favor. A moça era muito formosa de aparência, virgem, que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. Olha como é, olha como é que ela se refere, né, o homem, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei a água também para os teus camelos, até que todos bebam. Uau! Quantos camelos eram? 10 camelos. 10 camelos. Cada camelo bebe aí em torno de 60 litros. Ok? Você imagina o tanto que essa mulher ia trabalhar agora. Disposta, serva, coração voluntário, de doação, não mede esforços. Ela respondeu: bebe, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão lhe deu de beber. Acabando de beber, tirarei água também para os teus camelos até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e a deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Olha aí, ó. Serviu, Deus já enriqueceu. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Imagina, a guria já chega com uns ouro nos braços, uns pila, uns bitcoin, e aí eu disse: mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Todo mundo tem um parente atribulado. Aí Labão, imagina, a guria chega cheia dos ouros. Pois quando viu o pendente e as pulseiras das mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que tu está aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: diz então. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu-lhe ele tudo o que tem, quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo, e lhe levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não taderem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e diz comigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que saiu para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim,
no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei a beber os teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se há vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Então, eles disseram, ele está dizendo: olha, eu preciso ir, preciso levar a moça para o meu senhor. Ele está aguardando. Aí disseram: não, ela fica aqui mais uns 10 dias. Ele: não, mas eu preciso ir. Aí ele disse: tá, então vamos perguntar para ela. Chamaram, pois gritaram: tu queres ir com este homem? Ela respondeu: estou indo, irei. Aleluia. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e aos servos de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhes disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Meu Deus. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: olha o cenário aqui. Isaque estava chegando, porque habitava. Aí, tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? A servinha também não erra, né? Já entendeu? Você sabe, né? Que homem ele olha diversas vezes para fazer a leitura de uma mulher. Homem é assim. A mulher é uma leiturinha só. Em 3 segundos ela já mapeou tudinho. É uns poderes que ela tem. Aí ela deu só uma paginada, assim, já deu uma filtrada. E ela disse: quem é o servo que tá vindo ali? Aí: quem é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Os poderes, né? O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Irmãos, os casamentos era assim, viu? Era já essa aí mesmo, então partiu o sucesso. Aleluia. E já casaram, e é nóis. É assim.
Sim, porque o negócio já era meio destinado, fazia parte da cultura, né? Hoje a gente pede para, não, conhece mais um pouco e tal, mas tem uns que tá na unção do Isaac, né? Partiu para ontem, mas isso é no descanso, não pode ser na força, sempre lembre disso. Uma coisa é você procurar, outra coisa é Deus trazer até você. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu a tenda de Sara, a mãe dele, tomou Rebeca e essa foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Até aqui, Jesus Cristo 1:26. Meu Deus do céu. Gênesis aqui tem uns capítulos maiores, viu? 66. Foi? Esse último aqui tem 66. Alguns capítulos aqui eles são maiores. Gênesis tem o Velho Testamento, né? Tem alguns aí 66 versículos, vários. Depois pega também Isaías, os profetas maiores ali. Enfim, tem uma carga teórica bastante grande, porque é histórico, né? Bastante história, cheio de princípios e virtudes. Amém? Vamos crescendo no entendimento, na revelação da palavra de Deus. Aqui o contexto: Deus pega Abraão, faz uma promessa e agora começa a abençoar a promessa de Abraão, coloca ele debaixo de uma aliança. Teve uma experiência com Deus Pai, testes, altares, testes, bênçãos. Você vai perceber o tempo inteiro desafios de fé. Assim é a nossa vida. O tempo inteiro tem desafio de fé, mas creia que você está debaixo de uma promessa, você está debaixo da bênção de Abraão. Os seus filhos, o Senhor vai providenciar até esposa para eles, até esposo para elas. Creia nisso. Porque vocês se preocupam. Deus, você está debaixo de uma promessa. Se a pessoa, se eles não bagunçarem, se eles não forem nos cananeus, se eles não forem nos inimigos, buscar, pode ter certeza que o Senhor fará chegar até eles. Descanse, ensine isso para os seus filhos. Filhos, a nossa vida não é igual ao mundo, que tem que ser para se resolver. Nós vivemos no descanso do Senhor. Ao seu tempo, chegado o tempo, a promessa se cumpre. Amém? Medite nisso no dia de hoje. Graça e paz para você. Uma boa tarde. Logo mais à noite nos encontramos. Nosso culto hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, celebrar a aliança. Hoje nós não vamos falar da promessa. Hoje nós vamos celebrar a aliança ao qual nós fomos inseridos. Amém? Uma boa tarde para você. Nos encontramos logo mais. Graça e paz.